Olá pessoal, estamos iniciando aqui uma sequência de videoaulas sobre a citologia. E aí nós vamos iniciar falando nessa sequência de vídeos alguns dos principais aspectos relacionados à composição química da célula. Então nesse primeiro momento nós vamos priorizar aqui na nossa abordagem a composição química da célula. Depois nós vamos tratar sobre a estrutura da célula, as organelas citoplasmáticas, as funções, as membranas celulares. Então, o núcleo celular, nós vamos fazer uma sequência também de videoaulas abordando cada um desses aspectos. Então, primeiro nós vamos abordar a composição química, falando sobre os componentes químicos da célula, os principais componentes químicos, que são a água, os sais minerais, lipídios, os carboidratos, também conhecido como hidratos de carbono, ou glicídios. Vamos falar sobre as proteínas e as vitaminas. Então essa é a nossa abordagem mais geral a respeito da composição química da célula. Então nesse primeiro instante a gente entra especificamente no contexto da bioquímica celular. E nesse contexto da bioquímica celular nós vamos abordar um pouco sobre as principais funções da água no organismo. Então assim, a água ela é o componente mais abundante da matéria viva. Quando nós falamos de matéria viva, o componente químico mais abundante é a água. Quando nós falamos da composição seca da célula, nós vamos estar falando com predominância para as proteínas. Então a água ela é um componente de fundamental importância. A nossa célula abriga em torno de 75% a 85%, da composição é de água. Nós temos aí os lipídios, as proteínas com predominância, como citei, que vai de 10% a 15%, e aí seguidamente de outros componentes, como os lipídios, os glicídios, ácidos nucleicos e outras substâncias. A água ela é uma substância líquida, a olho nu, em pequenas quantidades, nós vamos identificar ela inodora, em prefixo de negação, odor relacionado ao cheiro, Então, inodora, a água em quantidades pequenas, em condições de pureza, ela não tem odor. Ela é insípida, ou seja, em quantidades pequenas e também em condição de pureza, ela não tem sabor. E ela é incolor, ou seja, ela não tem cor, em condições de pureza. Então, ela é essencial a todas as formas de vida e responsável por diversas funções, diversos papéis biológicos na nossa célula. Ela é constituída na proporção de 2 moléculas de hidrogênio para 1 de oxigênio. E aí a gente fala que a água ela é o famoso H2O. Então, até quem não tem aprofundamento em estudo da química, em algum momento da vida tem mencionado essa fórmula. H2O. H2O você está falando da fórmula química da água. E H2O2 nós estamos falando do peróxido de hidrogênio, a água oxigenada. Quanto às principais funções da água no nosso organismo, ela é responsável pelo transporte de diversas substâncias, ou seja, várias substâncias que precisam ser transportadas pelo nosso corpo, sejam células, como lá no plasma sanguíneo, a presença da água, ajudando nesse transporte das células sanguíneas, do transporte de moléculas do nosso metabolismo celular. Então as funções também se destacam, dentre elas, a facilitação de reações químicas, a termorregulação, ou seja, a regulação de temperatura, funciona como um lubrificante. Daí você entende por que você vai comer, por exemplo, uma mão cheia de farinha, joga farinha na boca e tente engolir sem mastigar. Complicado. Pois é. Então, quando você mastiga, você está colocando ali, além da ação de enzimas digestivas que vão atuar sobre o amido presente na farinha, você também está colocando água que vai atuar como um lubrificante natural, que vai permitir que ela passe de maneira menos agressiva pelo nosso trato gastrointestinal, pelo nosso aparelho digestivo. Então ela vai ter uma facilitação aí no seu transporte. E quando você joga água sobre esse volume de farinha, aí é que vai ligeiro, Então ela atua como lubrificante, ela atua no equilíbrio osmótico, ou seja, o controle da quantidade de água da nossa célula, e atua no equilíbrio ácido-base, ofertando íons H+, e íon OH- para o nosso organismo, que vão aí ser fundamentais na formação desse pH da nossa célula.
Quanto às variações das taxas de água, nós temos que o feto humano tem em torno de 94% da sua composição é água. O recém-nascido, a sua constituição é em torno de 69% a 70% é água. E já o organismo, o indivíduo adulto, o seu organismo tem na sua composição em torno de 60% água. Então, nós percebemos que a variação da água no nosso organismo, ela depende da nossa idade. Quanto mais jovem o organismo, mais concentração de água. Então, é inversamente proporcional. Ela diminui no organismo à medida em que o organismo aumenta a idade. Um vai, o outro volta. Então, a quantidade de água no nosso organismo varia de acordo com a idade. Aumenta a idade, diminui a taxa de água. Por isso é que você vai ver que à medida em que o indivíduo vai envelhecendo, ele vai ficando enrugadinho. Você vê muito na retratação de séries de televisão, né? Aquelas pessoas já enrugadinha, que entra num processo permanente de murchação. Aquilo ali nada mais é do que a retratação de que a água, a representação que a água diminui no organismo à medida em que aumenta a idade. E aí a pessoa vai pegando essa característica de enrugado. Para que resolva aí, para que esse envelhecimento, esse processo de envelhecimento, ele seja menos agressivo possível, a pessoa tem que fazer aí uma boa hidratação, tem que cuidar da pele, para que esse processo seja o menos agressivo possível. O metabolismo da célula também responde pela concentração de água nesse organismo. Nós vamos ver que de acordo com a atividade metabólica de um organismo, nós vamos ter um aumento na quantidade de água. Quanto maior a atividade metabólica do tecido, maior vai ser a sua concentração ou a necessidade de água para a realização dessas funções. Então, nós percebemos que um osso, por exemplo, ele tem uma menor quantidade de água do que uma célula neural, que para tudo que a gente vai desenvolver, dormindo ou acordado, nós precisamos da ação dos neurônios. E aí nós temos uma maior concentração de água justamente nessas estruturas celulares. Do mesmo modo que um tecido muscular vai ter uma maior quantidade de concentração de água do que uma célula óssea, do que uma célula adiposta, porque nós precisamos de uma maior concentração de água nesses tecidos que possuem a maior atividade metabólica. O metabolismo nada mais é do que esse conjunto de atividades que são desempenhadas pelo organismo e que ocorrem em um sistema vivo e resulta de uma montagem de quebra de e construção de moléculas complexas. Em outras palavras, o metabolismo ele responde pela construção de moléculas no nosso corpo ou pela quebra de moléculas no nosso corpo, no organismo, de acordo com as funções que ele vai desempenhar. Um exemplo clássico de metabolismo, de etapa de construção e de quebra, nós citamos geralmente a fotossíntese e a respiração. O metabolismo ele vai se dividir em anabolismo e catabolismo. Anabolismo é uma reação de síntese, ou seja, de construção de moléculas. Um exemplo clássico do anabolismo é realizado pela planta. Quando ela capta a água do solo, ela capta gás carbônico do ar e ela vai juntar essas moléculas e construir uma glicose. Então nós temos a entrada da água com o gás carbônico produzindo glicose. Nós temos uma etapa de construção. E nos organismos dos animais, nós, seres humanos, fazemos isso frequentemente que nem percebemos. Você vai pegar, por exemplo, o seu organismo vai pegar essa molécula de glicose e vai quebrar ela e transformar isso em gás carbônico e água. A água vai ser útil ao organismo, o gás carbônico vai ser eliminado. Isso acontece nas etapas aí de respiração celular com a maior frequência possível. Então, o nosso organismo atua nesse processo. Então, o metabolismo dividido em anabolismo e catabolismo. Anabolismo é etapa de construção de moléculas, como exemplo nós temos a fotossíntese. Catabolismo é etapa de quebra de molécula. Nesse processo nós temos aí a respiração, que acontece nos organismos. Lá, além disso, também a concentração de água ela vai variar de acordo com a espécie. Algumas espécies, por exemplo, nós animais temos uma menor concentração de água em nosso organismo do que os vegetais. Então essa quantidade de água varia com a idade, com a atividade metabólica e com a espécie. Então, para o momento é isso. Muito obrigado. Nos aguardem agora na aula sobre sais minerais.